Se Deus sabe de tudo, por que devo orar? A resposta está na própria pergunta. Deus sabe tudo, mas você não sabe. Então, se Deus sabe de tudo, Ele não está buscando uma informação que Ele não tem, mas um relacionamento que Ele deseja. E isso é possível por meio da oração. O propósito essencial da oração é um relacionamento pessoal com Deus. Na primeira mensagem dessa série de oração, eu falei exatamente isso, que oração é a comunicação pessoal com Deus. Fomos criados para conversar pessoalmente com Deus e desfrutar de um relacionamento real com Deus. Quando os discípulos viram isso em Jesus, eles pediram: Senhor, ensine-nos a orar. Está mais do que claro que o pecado havia afetado esse relacionamento a ponto deles nunca terem desfrutado de algo tão profundo e intenso com Deus. E era necessário agora eles reaprenderem Cristo. O pedido deles mostra que havia um vácuo, como se houvesse uma interferência nessa comunicação entre nós e Deus. Nas palavras de Adão, o primeiro ser humano, logo após o pecado entrar no mundo, com a sua decisão de dar ouvido à serpente, ao diabo, e recusar obedecer a Deus, mostra o efeito catastrófico que o pecado causou em nosso relacionamento com Deus. Em Gênesis 3:10 vai dizer que quando ele ouve a voz do Senhor caminhando pelo jardim, ele se esconde. Vai dizer assim: eu tive medo porque estava nu. O ser humano foi criado para um relacionamento com Deus pessoal. Deus caminhava, Deus se apresentava. Era hora deles terem comunhão. Mas naquele dia, ao invés do ser humano ir na presença de Deus, ele se esconde da presença de Deus. Ao invés do ser humano ter alegria e prazer na presença de Deus, agora ele tem medo da presença de Deus. Ao invés do ser humano se sentir aceito e amado por Deus, agora ele se sente inadequado, sujo, se vê nu. Foi isso que o pecado causou em nossas vidas. Contudo, Jesus veio, por meio do seu sangue, perdoar os nossos pecados e restabelecer essa comunicação, essa comunhão com Deus. E agora é necessário ser desenvolvida e aprendida essa comunicação. E nós vamos aprender essencialmente duas coisas. A primeira é entender e obedecer a Deus. Por que orar se Deus sabe de tudo? Porque nós não sabemos a vontade de Deus. E por meio da oração, nós podemos entender a vontade de Deus e obedecer. Eu quero ler o texto central dessa mensagem com vocês, que está em Mateus 26, do versículo 36 em diante. Olha o que diz. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Jesus estava no Getsêmani, um jardim que ele habitualmente ia orar. E agora ele está no seu último momento. Ele está na antessala da cruz, porque dali ele seria levado preso, condenado, crucificado e completaria a obra de Deus com a ressurreição. E ele, no seu último momento, vai orar, desejando a presença do Pai sobre a sua vida. E essa oração de Jesus é uma oração desafiadora, porque ele está mostrando a intensidade dela. Ele vai dizer: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice.
E vai mostrar para nós que aquele cálice estava levando Jesus a uma profunda tristeza, a sua alma estar angustiada e ele tendo o sentimento de morrer. O que leva Jesus a esse intenso sentimento é que ele estava absorvendo sobre si os nossos pecados. E quanto mais ele absorvia, mais se via longe da presença de Deus. Porque quando Jesus toma os nossos pecados sobre si, ele está assumindo a nossa condição. Tanto que em 2 Coríntios 5, 21 vai dizer assim: aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus estava tomando a nossa condição de pecador, indo para a cruz, para que nós pudéssemos receber a sua condição santa e aceitável diante de Deus. E por causa disso, ele está se vendo longe da presença de Deus, um sentimento que ele não conseguia explicar o que era, porque ele nunca havia experimentado aquilo. Jesus não passou um segundo, nem na eternidade, sem a presença do Pai. E isso se explica porque ele está sentindo uma profunda tristeza e angústia, porque ele está se distanciando do Pai. Essa oração de Jesus é a mais desafiadora da sua vida, mas para nós é a mais reconfortadora, porque quando Deus ouve a oração de Jesus, ele não responde ao anseio de Jesus. Ele continua o seu propósito como Deus. Ele não, é como se ele dissesse não a Jesus. Para que ele não bebesse esse cálice, Jesus bebeu. E aquilo era a prova do amor de Deus, porque Deus está dizendo um não ao seu filho para que ele dissesse um sim para nós, os seus filhos. Muitas vezes Deus diz não para nós também, mas essa é a prova real do amor de Deus, porque o não de Deus é para nos abençoar, é para salvar, é para trazer esperança. E prova o quanto ele nos ama. Entretanto, mesmo Jesus suplicando em oração: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, ele colocou algo muito mais importante do que a sua vontade. Ele vai dizer assim: contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus nos ensinou a oração modelo do Pai Nosso, lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 10, vai dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar isso. Ele não só ensinou, mas ele também praticou. Porque oração é um relacionamento com o Pai, não é repetição de palavras. Ele poderia nos ensinar repetição de palavras e nada disso tivesse algum sentido, mas quando a gente olha para a vida de Jesus, ele está vivendo oração, um relacionamento com o Pai, mostrando que isso é um relacionamento com o Pai e a oração não muda, porque o relacionamento com Deus é o mesmo que a gente precisa ter. E diz que no seu último momento ele está orando isso também, que seja feita a sua vontade sobre mim. No seu momento de maior agonia e dor, Jesus coloca a vontade do Pai como essencial. Ele está disposto a obedecer à vontade do Pai, ainda que aquilo lhe custe muito. E quando ele percebe que o Pai não passaria esse cálice, ele se rende à vontade de Deus em obediência. Até que ele compreende que completou. E diz que lá em Lucas 23, versículo 46, ele vai dizer o seguinte na sua oração final: então, Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. A oração não muda Deus. A oração muda você. Orar não é falar de algo que Deus não saiba ou falar de algo que Deus tem que fazer. Mas orar é submeter-se à vontade de Deus e confiar naquilo que é conhecido por Ele e certamente desconhecido por você. Deus tem apenas 3 respostas para as orações: sim, não ou depois. Deus não tem talvez, Deus sabe de tudo. Ele sabe o que pode, o que não pode, o que é e o que não é para nós. Então existem orações que Deus diz sim, ou em outras orações Deus dá um sonoro não. Agora em outras Deus fala assim: ainda não é o tempo, depois eu vou te preparar para que isso aconteça. Contudo, essas 3 respostas, Deus está nos protegendo, nos amando e nos abençoando nesse relacionamento. Entender que a oração não vai mudar o parecer de Deus é muito bom, porque ela vai nos ajustar o nosso coração à vontade de Deus. Entender e obedecer à vontade de Deus é essencial para nosso relacionamento com Ele.
A Bíblia garante que a vontade de Deus, conforme está em Romanos 12:2, ela é boa, agradável e perfeita. Mas a luta que nós temos é que muitas vezes colocamos a nossa vontade como prioridade, não a vontade de Deus. É como se a vontade de Deus ficasse lá em segundo, terceiro, quarto plano, mas a nossa vontade é que precisa ser feita. Por exemplo, quando a gente vai orar a Deus e aí nós queremos saber a vontade dele, muitas vezes nós chegamos a Deus com opções já, tipo assim, Deus, eu tô com uma ideia de fazer isso e eu tenho isso. Qual das duas é a sua vontade? Bom, se nós estamos perguntando de vontade, nós primeiro temos que chegar a Deus de mãos vazias. Para falar, Deus, eu quero saber qual é a sua vontade e a partir da sua vontade eu dirigir a minha vida. Muitas vezes quando a gente apresenta opções, nós temos dificuldade de entender a vontade de Deus porque a gente está, parece, condicionando. A melhor forma de você entender a vontade de Deus é quando você vai de mãos vazias, aberto, sem nada, para literalmente entender o que Deus quer para você. Agora também tem outra forma que quando Deus fala com a gente, muitas vezes a gente duvida. Às vezes, vou dar um exemplo também, tem vezes que Deus fala com a gente, vou te abençoar, vou fazer algo incrível na sua vida, vou te honrar, e a gente fala, nossa, amém, Deus. A gente entende isso muito rápido, a gente consegue compreender. Mas às vezes Deus fala para nós assim, olha, eu quero que você vá lá e faça isso para aquela pessoa, você seja a resposta na vida dela, você doe. Aí às vezes você fala, mas parece que isso é da minha cabeça. Muitas vezes Deus fala com a gente pede um sinal. Você nunca pediu um sinal para Deus? É o Senhor mesmo. Se for o Senhor mesmo, mostre para mim. Se for o Senhor mesmo, faça comigo. Porque nós temos dificuldade em entender a Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade porque a nossa oração, ela é egoísta e muitas vezes é a nossa vontade que está como prioridade. É eu. Porém, na oração que Deus nos ensina como modelo, ela é uma oração que nós chamamos Deus de Pai Nosso. É uma oração que nós nos colocamos em submissão a Deus como uma família, como um corpo. E não é mais eu, meu, não é algo no singular, só voltando. É algo primeiro que corresponde a Deus e com a nossa família em Deus. Bom, agora tem outra pergunta que é muito importante. E se eu não orar? Deus não vai fazer a vontade dele de qualquer forma? Sim. Mas essa é uma pergunta que merece uma resposta. Esse tipo de questionamento é necessário para a gente amadurecer o nosso entendimento. Deus não está pedindo que nós oremos porque a vontade dele depende de nós. Mas Deus está oferecendo uma oportunidade de participarmos da sua vontade. No texto de Romanos 12:2, vai dizer assim, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A palavra experimentem no original do grego é a palavra dokimazo, que significa examinar, provar, julgar se algo é genuíno, dar o valor a algo, aprovar. O desejo de Deus é que a gente prove a vontade dele e possamos julgar se ela é de verdade valiosa ou não. Ou seja, experimente, prove, decida obedecer à minha vontade, colocar ela como prioridade. E você vai ter o direito de julgar se ela é valiosa ou verdadeira. Então nós entenderemos que ela é boa, agradável e perfeita. Deus não precisa da nossa ajuda. A oração, a comunicação, o relacionamento com Deus e por meio dela Deus nos dá um privilégio do quê? Essa é a minha vontade. Você deseja fazer parte? Então Deus dá-nos esse direito. Deus nos manda orar por coisas que Ele prometeu e também por coisas diárias, por necessidades diárias. É estranho pensar, por que eu devo orar por coisas que Deus prometeu? Uai, se Ele prometeu, Ele já não vai fazer? E por que orar pelas mesmas coisas todo dia? Sendo que eu poderia orar uma vez só e já ser o suficiente. Se oração não é uma informação, mas é um relacionamento com Deus, orar pelas mesmas coisas todos os dias, confiando em Deus, nos ajuda a compreender mais o caráter e o coração de Deus. Então não é para o suprimento de algo, mas é para o relacionamento com Deus.
Os discípulos não pediram para Jesus os ensinar a pregar, a realizar qualquer que fosse tipo de milagre, não. Eles pediram para Jesus os ensiná-los a orar. Por que ensinar a orar? Porque orar é quando nós alcançamos o próprio Deus e um relacionamento com Ele. Não é quando obtemos coisas. Sabe? Ter um relacionamento com Deus excede qualquer prazer, conquista ou bens em qualquer área da sua vida. E saiba que orar por coisas normais aperfeiçoa o nosso relacionamento para desfrutar de coisas sobrenaturais. Vamos analisar a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus nos ensinou. Ela está relatada em Mateus 6, do versículo 9 em diante. Olha o que diz. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A análise que vou fazer está relacionada com as coisas normais que estão nessa oração, os pedidos que nós devemos fazer diariamente. Olha o versículo de número 11. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Você precisa comer todo dia ou uma vez por semana? Todo dia. O pão se refere ao alimento, às refeições que nós fazemos, café da manhã, almoço, um café da tarde, uma janta, são as refeições que nós temos. Então, se devemos orar por elas diariamente, é porque Deus se deleita em responder-nos todos os dias. E até mesmo essas coisas normais do nosso dia podem nos aproximar de Deus. Quero dar um exemplo. A palavra de Deus diz que quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, depois de 400 e poucos anos, e os conduziu à terra que ele prometeu, eles teriam que cruzar um deserto. E naquele deserto onde não havia comida nem água para beber, o Senhor proveu comida a eles. E a provisão de Deus foi o maná. O maná os alimentaria durante aquele deserto. Olha o que diz em Êxodo 16, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. O maná, então, era o alimento que Deus havia dado como providência naquele deserto. E a ordem de Deus era: vocês vão recolher o que vocês desejam para comer nesse dia. A quantidade que você entende, essa é a minha porção para o dia, você recolherá. Não vai recolher para o dia de amanhã. Nós vemos por outros relatos da própria Bíblia que se eles guardassem para o outro dia, o maná, aquela refeição, estaria estragada no outro dia. Não teria condição alguma deles comer. E por que Deus ordenou que eles não guardassem para o outro dia? Porque Deus estava restaurando um relacionamento com o seu povo. O seu povo viveu 400 e poucos anos escravos no Egito, havia perdido a comunhão com Deus, a comunicação, e tudo isso havia afetado. E agora Deus restaurou, os libertou dessa escravidão, agora está restaurando esse relacionamento, para até que eles cheguem na terra prometida e ali esteja tudo restaurado. E agora, quando Deus fala assim: olha, eu quero que vocês guardem um alimento para o dia e não para o outro, era uma forma de confiar em Deus. Um relacionamento de confiança. Deus proveu hoje, Deus vai prover amanhã. Era isso. Ou seja, Deus sustenta-nos a cada dia e nós podemos pedir diariamente para Ele o nosso pão. A ideia da oração do Pai, do pão nosso de cada dia, não é que Deus estava pensando assim: bom, você orou, então você vai receber a sua comida. Você vai receber porque você orou. Não. A ideia de Deus é: nós podemos fazer essa refeição juntos. Então a oração era literalmente para que Deus se relacionasse conosco. No partir do pão, os nossos olhos pudessem abrir-se e relacionar com Deus. Em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus vai dizer: prestem atenção.
Estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Jesus está batendo a porta dos nossos corações. E ele não está batendo a porta para falar, vim trazer uma encomenda para vocês, que vocês pediram. Olha só, aqui está a bênção que vocês pediram. Entregou, você assina, que recebeu, ele vai embora, como se fosse o entregador. Não. Ele está desejoso de um relacionamento conosco como um amigo. Então, o propósito da oração do pão nosso de cada dia não era apenas para que a gente recebesse a provisão, mas para que a gente desfrutasse da comunhão com Deus. Até mesmo em coisas tão normais e habituais, pudéssemos desfrutar de quem Deus é e ter a oportunidade de glorificar a Ele, de amar a Ele, de estar com Ele. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Comer algo simples, beber algo simples. Fazer qualquer outra coisa, isso envolve coisas talvez muito importantes, mas coisas que não têm importância na nossa compreensão. Mas o nosso Deus pode ser glorificado, porque ali há a chance das coisas normais nos relacionarmos com Ele. O versículo 12 diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Com que frequência você precisa do perdão de Deus? A todo momento nós pecamos, falhamos, cometemos graves erros contra Deus. E perdoar alguém que nos faz mal? Quando alguém nos ofende, causa-nos um prejuízo, nos faz mal para a nossa vida, nos causa algum dano aqui dentro também. Nós precisamos lidar com o perdão. Então, quando nós oramos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, a Bíblia diz que nós devemos confessar, mencionar um a um e trazer a compreensão para que possamos, com fé, pedir perdão, o sacrifício de Jesus na cruz. Então, nós começamos a relembrar. Começamos a relembrar o quanto custou para Deus nos perdoar. Se nós pedíssemos a Deus alguma coisa, um bem, um item, algo, seria barato Deus nos dar, mas nos perdoar custou tudo para Ele. Quando você pede perdão a Deus e sente que você foi perdoado, o seu coração acolhido por Deus, você se sente livre daquele peso da culpa. Não é uma sensação maravilhosa? Mas qual é a sensação de perdoar alguém? A luta para a gente perdoar alguém. É um desafio perdoar. E saiba, o que Jesus está dizendo para nós na oração é, quando você for pedir perdão, eu quero estar ao seu lado. Mas quando você também for liberar perdão, que é algo ruim, eu também quero estar ao seu lado. Quando você lidar com um sentimento bom, eu vou estar com você, mas quando você lidar também com um sentimento ruim, porque alguém te fez um mal, eu vou estar com você. Então o convite é que Deus deseja estar com a gente nos momentos bons e ruins. E se tratando do perdão, um conselho que eu dou a você perdoar alguém, eu quero dizer, não é algo tão fácil e simples, mas o meu conselho é, Jesus está mostrando que é oração. Vá orar antes e comece a mencionar todos os seus pecados que você cometeu, as suas falhas, os seus erros contra Deus, a lembrar. Então você pede perdão a Deus e você vai se sentir perdoado, você vai ver que Deus te perdoou, que o sangue de Jesus foi derramado sobre você e aquele pecado foi apagado e o poder dele foi arrancado da sua vida e era algo que você não poderia pagar jamais, mas Deus que é rico em misericórdia te perdoou. Então, por causa do perdão que você recebeu, você vai conseguir perdoar. Você vai olhar para o amor de Deus, para a graça de Deus e vai sentir-se encorajado. Falar, Deus, vamos lá perdoar essa pessoa. Eu quero liberar perdão. A força do perdão está em você se relacionar com Deus e entender o quanto você foi perdoado. Não há possibilidade nenhuma de nós perdoarmos naturalmente. Você jamais sentirá desejo de perdoar. O dia que eu sentir vontade de perdoar alguém, eu vou perdoar. Não. O convite de Jesus é se relacione com o Pai, conheça o coração do Pai, perdoador, rico em misericórdia. E nesse relacionamento você vai ter condições também de perdoar, porque você foi perdoado. Até mesmo nesses momentos bons e ruins, Deus está conosco.
Versículo 13 vai dizer: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você precisa da ajuda de Deus contra o mal de vez em quando ou em todo momento. Nós não sabemos o que Deus sabe. Não sabemos o que pode acontecer ali, com uma decisão que nós tomamos. Se Deus fosse como a gente, não faria sentido nenhum orar. Só que Deus é o Todo-Poderoso. Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E a Bíblia está dizendo para nós, por meio de Jesus, que Ele é o nosso Pai também. Então, se Ele é o nosso Pai, deseja nos abençoar, Ele é o Todo-Poderoso, nós estamos a uma oração da sua ajuda. Ele quer nos ajudar. Ajudar a lidar com os desafios, a mostrar o caminho que devemos seguir. E até mesmo quando nós precisamos tomar uma decisão, dar uma resposta, agir, Ele vai estar ao nosso lado. Quando estiver enfrentando tentações, não quer dizer assim, se vire, frente você. Não. Ele quer estar com a gente. Senhor, passe conosco. A Bíblia fala que Jesus foi tentado pelo diabo. E o Senhor fortaleceu. O Senhor vai estar conosco. Então, até nesses momentos em que em nossa condição somos tentados, somos bombardeados por tantas coisas, Deus quer estar conosco. Então, orar por aquilo que Deus prometeu, pelas nossas necessidades diárias, vai nos ajudar a construir um relacionamento amável com Deus. Jesus não só orava ao Pai, o chamando de Pai, mas também desfrutava de um relacionamento com Deus como um Pai. Ele nos ensinou que a oração do Pai Nosso, quando pedimos o pão nosso, quando pedimos o perdão, quando pedimos proteção, tudo isso nos conduz ao coração do Pai. É para mostrar o nosso Deus. E Pai, se Deus sabe de tudo, por que orar? Quero dar o último motivo para você. Porque aquilo que Deus sabe e deseja para mim, por meio da oração, eu vou desenvolver um relacionamento de amor com Ele, que quando entender o que Ele deseja, aquilo também vai se tornar o desejo da minha vida. Quanto mais eu conheço a Deus, mais os meus desejos se amoldam aos desejos de Deus. Então aquilo que é alegria e desejo de Deus vai ser a minha alegria e o meu desejo. O salmista, no capítulo 37, versículo 4, vai dizer o seguinte: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhes dará o desejo de seu coração. Por meio de um relacionamento com Deus, nós não só vamos entender o que Ele deseja, mas nós vamos ter alegria em obedecer. Ou seja, quando eu entender qual é a alegria do coração do meu Deus, eu vou obedecer. Sabe, só uma possibilidade de nós termos esse tipo de comportamento diante de Deus, de fazer o que é alegria ao coração dele, de desejar e obedecer aos seus desejos, tendo um relacionamento com ele. E relacionamento deve ser aprendido e desenvolvido. Nós vamos crescer no relacionamento. Vamos dar um exemplo. Um filho adolescente. Um filho adolescente, como ele se relaciona com os seus pais? Quando ele está saindo da fase ali de uma criança para adolescência, um filho adolescente, ele se relaciona com o pai da seguinte forma: ô pai, me dá isso. Ele vê um negócio, ele pede pro pai. Ele não pode ver nada que ele pede ao pai. É sempre pai, me dá, pai, me dá, pai, me dá. Agora, um filho já adulto, maduro, vou colocar a minha condição. Eu tenho 37 anos. Um filho na condição minha já não tem mais nem coragem de pedir algo para o pai. O desejo de um filho é realizar o desejo do seu pai. É saber que meu pai quer isso, eu posso fazer. Então eu vou fazer. E vou fazer com uma alegria no coração, fazer com prazer, porque fazer o desejo do meu pai, realizar isso vai trazer alegria ao coração dele. Isso será alegria ao meu coração. Deus é muito glorificado quando a alegria dele se torna a nossa alegria. Quando o prazer dele se torna o nosso prazer. Quando os desejos que ele tem se tornam os nossos desejos. Deus é glorificado nisso. Por isso que não haverá nenhum impedimento de realizar os desejos do nosso coração. Porque o que está no desejo de um filho que cresce no relacionamento com o pai é os próprios desejos do pai. Aí ele nos abençoará. Ele realizará as suas promessas. Ele terá alegria em fazer aquilo. Porque ele não está dando algo que nos destruirá. Ele não está dando algo que nos afastará dele, mas ele nos dará algo que ele será também amado, glorificado e algo que nos abençoará. Olha só,
Quando Jesus orou no texto inicialmente, meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Era o seu último dia de vida. E Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar ao Pai. O que uma pessoa faz em seu último dia de vida mostra o que é importante para ela. Imagine que amanhã fosse seu último dia de vida. O que você faria? Aquilo que você faria mostraria o que é importante para você, porque de alguma forma você está dizendo: eu vou morrer fazendo isso porque eu jamais queria perder. E é isso, foi exatamente isso que Jesus mostrou. Ele viveu para o Pai. O que ele viveu nesse mundo foi um relacionamento com Deus. O que ele mostrou para nós é que no nosso mundo, na nossa condição, a melhor forma de desenvolvermos um relacionamento com Deus é por meio da oração, dessa comunhão com o Pai, dessa comunicação com Ele. E agora, no seu último dia de vida, ele está orando ao Pai, como ele sempre fez. Ele está fazendo a sua oração. E ele repete por 3 vezes a mesma coisa: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Nesse momento, Jesus estava perdendo a sua comunhão com o Pai, porque ao absorver os nossos pecados sobre si, ele estava bebendo o cálice da ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus cairia sobre o pecado. Jesus estava sendo literalmente castigado. Por isso que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele tomou o castigo. E foi algo tão intenso, porque ele estava absorvendo o pecado de todos aqueles que haviam passado, do presente e do futuro. Ele estava absorvendo o pecado que eu já cometi, que eu vou cometer hoje e o que eu ainda cometerei. Jesus estava tomando sobre si os nossos pecados. E ao tomar sobre si, cada vez mais ele se via longe da presença do Pai. E quanto mais se via longe da presença do Pai, com mais intensidade Jesus orava. Toda aquela angústia e tristeza que Jesus estava lidando era a ausência de Deus, o que jamais havia sido experimentado por ele. Jesus não queria perder a presença do Pai. O seu questionamento ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, não tinha a ver com o sofrimento. Ele não estava dizendo ao Pai: Senhor, me livra da cruz, me livra daqueles pregos que vão doer intensamente, me livra de todo esse castigo de ser açoitado e humilhado. Não era. Mas era o fato dele se ver sem a presença do Pai. O cálice cruel que Jesus estava bebendo era a ausência de Deus. Jesus não estava pedindo para se ver livre do sofrimento, porque muitos homens antes dele e depois dele se tornaram mártires, enfrentaram o sofrimento. Enfrentaram com esperança. Mas Jesus está enfrentando agora o sofrimento de toda a humanidade, absorvendo sobre si, sem a presença do Pai. Porque ele estava tomando a nossa condição. Jesus mostra que uma vida sem Deus, sem a presença de Deus, além dela ser inútil, sem valor, ela também é algo insuportável, destruidor, o que nós podemos chamar de um inferno de vida. Na cruz, Jesus orou: Deus meu, por que me abandonaste? Ele não queria perder a comunhão com o Pai. Ele estava clamando por esse relacionamento, ele precisava de Deus naquela hora. Mas o coração dele estava parando de bater, para que ele pudesse bater dentro de nós. Jesus estava na cruz tomando a nossa condição, para dar a condição que ele tinha de desfrutar de uma comunhão real com o Pai. Então, por que orar se Deus sabe de tudo? Nós devemos orar porque Deus sabe de tudo, ainda nós não sabemos. E por meio das nossas orações, nós vamos saber a vontade de Deus. Nós vamos amar fazer a vontade de Deus. Nós vamos orar por essa vontade. E até mesmo pelas coisas normais, nós vamos em todo momento desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E a vida que vale a pena viver do começo ao fim, Jesus mostrou, é diante do Pai. E um relacionamento com o Pai. E tudo que nós não podemos perder é essa comunhão.
Então o desejo de Jesus é isso. É que a gente desfrute de um relacionamento real com o Pai. Ele está intercedendo por você. Ele deseja que você viva esse relacionamento. E que isso venha transformar a sua vida, abençoá-la e fazer de você um filho amado do Pai.